Boa noite, a paz do Senhor. No domingo passado, eu compartilhei aqui com vocês, num breve comentário, a respeito de situações incontroláveis. Situações que fogem do nosso controle, estão fora da nossa ação. E eu quero nesta noite, nesta nova reunião, neste novo vídeo, dar prosseguimento a aquele breve comentário que eu fiz a respeito com vocês, aquela reflexão que eu fiz a respeito com vocês, porque o tema que nós vamos tratar aqui neste momento, ele está diretamente relacionado a essas situações incontroláveis, situações pelas quais nós não dependemos mais de nós e que fogem do nosso controle. Quando essas situações nos assolam, juntamente com elas, na grande maioria das vezes, ou para não dizer em todas elas, vem juntamente com elas, vem juntamente com os problemas, juntamente com essas situações incontroláveis, vem também algo que afeta e que aflige a nossa vida, que é a ansiedade. A ansiedade, ela toma conta do nosso ser, a ansiedade, ela trabalha nas nossas mentes, no nosso coração, e ela está atrelada, ligada diretamente àquilo que eu comentei com vocês no domingo passado, relacionado a essas situações incontroláveis que aparecem nas nossas vidas. Elas causam a ansiedade. E o momento que nós vivemos, ele é muito propício a isso. O momento que nós vivemos, ele é caracterizado por isso. A ansiedade é algo que está explícito, está vivo, faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, porque afinal de contas, não temos certeza de nada, não temos segurança de absolutamente nada, enfim, nada mais próprio para ser dito nesse momento do que a ansiedade. Mas a Bíblia trata disso. A Bíblia trata disso. Parece até uma utopia, parece, uma brincadeira, mas, meu querido, temos que relacionar todas as coisas a Deus. Algo que é tão atual nas nossas vidas, algo que se faz tão presente no nosso dia a dia, que é a ansiedade, mas que a Bíblia já trata disso há muito tempo. A Bíblia se torna extremamente atual diante daquilo que tem acontecido, diante daquilo que nós temos vivido nos nossos dias atuais. E eu quero dar prosseguimento, então. Eu quero continuar falando, já que, como eu disse aqui, a ansiedade faz parte, ela está atrelada a essas situações incontroláveis, situações que fogem do nosso controle, que estão fora da nossa zona de alcance. Meu querido, a ansiedade, ela é uma perturbação antecipada de um fato. Nós passamos por dificuldades adversas, nós passamos por problemas, nós passamos por situações que afligem as nossas vidas, e quando a ansiedade vem ao encontro aos nossos corações, nós facilmente somos perturbados de uma forma antecipada por aquilo que ainda há de acontecer. E isso é extremamente natural. E isso é extremamente comum nos dias em que nós vivemos. Isso também era comum, sempre foi comum diante de toda a humanidade, porque afinal de contas a Bíblia trata disso. E isso é comum, é corriqueiro nessas questões, nessas adversidades incontroláveis que aparecem nas nossas vidas. Eu queria ler com você 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7.
A Bíblia diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós somos seres frágeis. Nós somos seres frágeis. Como eu já disse, seres extremamente limitados. Nós sofremos antes da hora. Nós, infelizmente, somos assolados pela ansiedade. Talvez você que está me vendo e ouvindo neste momento de uma maneira maior, talvez de uma maneira menor, talvez de uma forma mais forte, talvez de uma forma mais fraca, mas de qualquer forma ou de qualquer maneira, pela nossa fragilidade como seres humanos, pela nossa limitação como seres humanos, somos assolados pela ansiedade. A ansiedade é algo que vem diante quando os problemas aparecem. A ansiedade é algo que vem quando situações incontroláveis acontecem nas nossas vidas. Ela vem, ela bate a nossa porta. Mas nesta noite aqui eu quero compartilhar com você algumas dicas, algumas situações que nós podemos fazer para que nós venhamos a lidar com a ansiedade, lidar com esse mal que tem afligido tanto os nossos corações, que tem afligido tanto as nossas vidas, que tem sido tão presente no momento em que nós vivemos. Em primeiro lugar, meu querido, eu peço que quando nós formos afligidos pela ansiedade, por essa perturbação antecipada, quando nós formos afligidos por isso, eu quero pedir para você, eu quero que você tenha a consciência, eu quero que você se lembre de que é necessário que nós venhamos a fazer uma autoanálise. Uma autoanálise. Por que e para que essa preocupação excessiva? Por que estamos nos perturbando antes da hora? Por que deixamos com que essa perturbação venha tomar conta do nosso coração e da nossa mente antes do fato ocorrido? Por quê? Para que isso? Qual o resultado disso? Aonde vai dar isso? Qual o proveito disso? É necessário, diante desse mal que é a ansiedade, esse mal que tem afligido a humanidade, que é a ansiedade, é necessário que eu e você venhamos a ter essa autoanálise. Essa autoanálise. Por que sofrer isso? Para que sofrer isso? Para que e por que, de uma forma antecipada, deixar com que o meu coração e o seu coração venha a ser perturbado? Se eu não faço essa autoanálise, eu acabo me esquecendo de Deus. Eu acabo me esquecendo aquele pelo qual tenho o controle de todas as coisas. Eu queria ler com você Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz assim: e não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Outra coisa que eu aprendo diante desse momento em que nós vivemos de ansiedade, outra coisa que me vem ao coração, me vem aqui para que eu venha compartilhar com você nesse instante, diante desse mal que nos assola, que é a ansiedade, é que a Bíblia nos orienta a sermos claros com Deus diante de tudo aquilo que vem nos acontecendo. A Bíblia nos orienta a colocarmos diante dele tudo aquilo
que aflige os nossos corações. Aí você pode me questionar e perguntar, mas Deus sabe de todas as coisas. É óbvio que Deus sabe de todas as coisas. Mas quando nós mantemos um relacionamento, mas quando nós mantemos uma comunhão, mas quando nós temos uma intimidade, então nós usufruímos e usamos dessa intimidade, desse relacionamento, para que nós venhamos a colocar tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos atormenta, nos preocupa, diante daquele pelo qual nós mantemos comunhão, diante daquele pelo qual nós temos um relacionamento, diante daquele pelo qual está disposto a nos ouvir. Por isso que em Filipenses, como eu li aqui, a Bíblia nos orienta a respeito disso. Para nós não ficarmos ansiosos, mas antes colocarmos diante dele tudo aquilo que perturba o nosso coração. Então, meu querido, além de nós fazermos essa autoanálise, é necessário que eu e você, que somos facilmente, porque somos, afinal de contas, seres frágeis, limitados, é necessário que eu e você venhamos a apresentar diante dele as nossas súplicas, viemos a apresentar diante dele as nossas necessidades, aquilo que aflige o nosso coração, aquilo que atormenta a nossa alma, os nossos sentimentos. Fale tudo, coloque diante dele. A Bíblia também nos orienta para que nós venhamos a entrar no nosso quarto, na nossa intimidade, e aí colocarmos diante dele. Faça isso, meu querido. Faça isso. Eu quero incentivar você que tem passado por momentos angustiantes. Eu quero incentivar você que tem passado por uma situação incontrolável e essa tem causado no seu coração, na sua alma, a ansiedade. Eu quero incentivar você a colocar diante de Deus, a abrir o teu coração e colocar diante de Deus tudo aquilo que tem afligido, tudo aquilo que tem tirado as suas noites de sono, tudo aquilo que tem perturbado o vosso coração. Apresente diante dele, coloque diante do altar, fale com ele, coloque diante dele. Ele não fica esperando de você palavras bonitas, ele não fica esperando, ele nem necessita de você que você tenha uma oratória perfeita, mas ele quer que você tenha um relacionamento, uma intimidade com ele, para apresentar diante dele as suas necessidades, para apresentar diante dele tudo aquilo que tem afligido o teu coração. Ei, quando a ansiedade bater na minha porta e na tua porta, é necessário que eu e você venhamos a apresentar diante dele todas as nossas petições, que sejam conhecidos diante dele tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos perturba. É necessário colocarmos para ele. Isso evidencia na minha vida e na tua vida relacionamento. Isso evidencia na minha vida e na tua vida comunhão com o Pai. Porque cremos, então aí apresentamos diante dele aquilo que tem nos perturbado de uma forma excessiva, antes da hora, antecipada, e que é a ansiedade. Quando nós não fazemos isso, meu querido, quando nós não tomamos a atitude de apresentarmos diante dele essas perturbações antecipadas, facilmente começamos a murmurar. E eu quero dizer uma coisa aqui para mim e para você nesta noite, que a murmuração, quando murmuramos, estamos declarando que ele não é Deus, que ele não é capaz. Quando murmuramos, quando reclamamos, estamos declarando que ele não é Deus, que ele não tem capacidade, que ele não é o ser ilimitado, capaz de tomar conta de toda a situação que para mim e para você é incontrolável. A murmuração declara
queira você acreditar ou não, queira você aceitar ou não, mas a murmuração declara que ele não é Deus, que ele não é capaz, que ele não é poderoso, que ele não tem capacidade nenhuma. Eu queria ler com você Filipenses 4, capítulo 12. A Bíblia diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 12. Paulo dizendo: sei estar abatido e sei também ter abundâncias, em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo está declarando, meu querido, e eu usei aqui o exemplo de Paulo no domingo passado, quando nós falávamos ainda a respeito de todo esse contexto. Paulo está declarando aqui que ele sabe viver em qualquer situação. Em qualquer situação. Nós estamos e fazemos parte de um contexto a qual nós vivemos. Estamos no mundo e estamos inseridos ao mundo. E uma vez que eu e você estamos inseridos a este mundo, nós corremos riscos de, muitas vezes, vivermos em várias e determinadas situações. Ora com escassez, ora com abundância. Ora com alegria, ora com tristeza. E assim por diante. Eu e você temos que ter essa consciência. Eu e você temos que viver nessa realidade. Sabe, meu querido, eu e você temos que ter a consciência de que uma vez que nós estamos inseridos a este mundo, fazemos parte desse contexto, temos a nossa vida aqui neste mundo, nós vamos viver, estamos sujeitos a viver determinadas situações adversas. Problemas que muitas vezes, situações que muitas vezes nos colocam num patamar melhor e outras vezes não. Isso faz parte da minha trajetória de vida, isso faz parte da sua trajetória de vida. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter essa consciência. Ora, tenho um salário melhor e as coisas financeiramente estão melhores. Ora, não tenho um salário tão bom e me adapto a isso. E aí por diante. Ora, estou feliz porque as coisas estão encaminhando tudo bem. Ora, estou triste porque as coisas não estão tão bem quanto eram para ser. Isso faz parte, eu vivo nesse mundo. Eu estou inserido a isso. O próprio Jesus disse que nós fazemos parte disso tudo. Que nós estamos inseridos a isso tudo. Mas ele nos traz também a declaração para que nós não venhamos a temer, porque ele venceu tudo isso, a nossa vitória está nele, é óbvio, a nossa causa é dele, como eu disse aqui domingo passado, mas temos que aprender a viver, a conviver, aliás, com determinadas situações. Paulo fala isso em Filipenses, porque Paulo passou isso. Paulo, apóstolo de Cristo, passou por situações adversas, passou por alegrias, passou por escassez, passou por fartura e aí por diante. Quando eu não consigo viver, quando eu não consigo, me adaptar àquilo que eu estou passando no momento, a ansiedade realmente ela se torna um inimigo cruel para minha alma. Ela se torna um inimigo cruel, capaz de me fazer ficar doente, capaz de mexer em todos os meus sentidos, sejam eles emocionais e também físicos. É necessário que eu entenda isso. É necessário, por isso que eu falei a respeito de nós fazermos essa autoanálise. É necessário que nós venhamos a entender o momento, o contexto. É necessário que nós venhamos a entender tudo aquilo que está rodeando as nossas vidas, que está fazendo parte da nossa trajetória naquele momento. Naquele momento. Paulo nos ensina isso em Filipenses, como eu acabei de ler. Paulo nos ensina isso.
Existe mais uma coisa que eu quero compartilhar com você. Quando a ansiedade ela se apresenta às nossas portas, ela trabalha no nosso processo mental. Ela trabalha no nosso processo mental. Tudo acontece na minha mente e na sua mente. Primeiro nós pensamos, depois nós fazemos. Primeiro nós idealizamos na nossa mente, para depois colocarmos em prática. É assim ou não é? É dessa forma. Todas as coisas passam pelo meu entendimento, pela minha mente. Eu formalizo aquilo na minha mente e aí eu executo. E aí eu faço. Eu formalizo aquilo na minha mente e aí eu falo. Eu faço. Tudo passa pelo nosso processo mental. Tanto isso é uma realidade que em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tamanho é a verdade disso, que o próprio diabo, o próprio mal, ele trabalha, ele age, ele cega o entendimento das pessoas para que elas não venham a enxergar o senhorio de Cristo. Tamanho isso é uma realidade. Tamanho isso é uma certeza de que as coisas começam a acontecer no meu processo mental, na minha mente, que o diabo age justamente aí, meu querido. É justamente aí onde ele age primeiramente na minha vida. Ele sabe, ele tem a certeza de que tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu idealizo, eu vou fazer. Então ele começa a trabalhar, ele trabalha justamente na minha mente. É justamente na minha mente. Então é necessário que eu e você tenhamos essa consciência. É necessário que eu e você tenhamos a consciência de que a nossa mente controla o nosso corpo. A nossa mente controla o nosso falar. A nossa mente controla o nosso agir. Então, quando eu me autoanaliso, eu estou pensando. Quando eu apresento tudo para Deus, diante das minhas súplicas e orações, eu estou pensando. É necessário que eu entenda isso. É necessário que eu enxergue isso. Eu e você. É necessário que nós venhamos a nos atentar a isso. As coisas começam na minha mente e na tua mente. Atenção com relação a isso, meu querido. Meu querido, é por isso que a Bíblia nos ensina a nos encher. Eu não quero ser aqui repetitivo, mas a realidade é essa. É por isso que a Bíblia nos ensina a nos encher das coisas lá do céu. É por isso que a Bíblia nos ensina a pensar nas coisas do alto. É porque as coisas elas começam na nossa mente. O próprio Deus sabe aonde o diabo age. O próprio Deus sabe que ele trabalha no nosso intelecto. A ansiedade, justamente, ela trabalha primeiramente na nossa mente. Ela fere o nosso intelecto, os nossos sentimentos. Meu querido, temos que nos autoanalisar. Temos que colocar as coisas para Deus. Temos que nos perguntar: para que isso? Para que isso? Qual o objetivo disso? E temos que apresentar as coisas para Deus. Eu não estou aqui, sabe, contando para você uma historinha. Eu não estou aqui criando para você algo inexistente. É que contra esse mal que assola a sociedade, no momento em que nós vivemos e durante toda a trajetória das nossas vidas, que é a ansiedade, não há outro remédio a não ser Deus. A não ser Deus. Podemos aí controlá-la através de medicamentos? Talvez até podemos. Mas o remédio para ela
é Deus. É Deus. É o Senhor. E você vai entender aqui para me finalizar aquilo que eu estou dizendo. Em João, no capítulo 14, João capítulo 14, versículo 27, a Bíblia diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu quero ler também um versículo de Filipenses 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. A Bíblia diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paz, paz. O maior remédio contra a ansiedade é paz. Paz. Paz que o dinheiro não compra. Paz que não está relacionada a títulos sociais nem posições socioeconômicas, mas uma paz, não que o mundo dá, mas que ele dá. O principal remédio contra a ansiedade, contra essa perturbação antecipada dos fatos, é a paz. A paz que vem de Deus. Não uma paz que vem do mundo, que é circunstancial, que passa, que é provisória, mas uma paz que vem do Senhor. Uma paz que vem do Senhor. Essa paz é o principal antídoto, remédio contra a ansiedade, contra aquilo que tem perturbado a minha vida, contra aquilo que tem vindo com os problemas incontroláveis, contra aquilo que tem afligido a minha alma. A paz não se compra. A paz não está à venda. A verdadeira paz, não aquela que é proporcionada por nada nem por ninguém, a não ser por Deus. Essa não está à venda, mas ela é determinante para que eu venha vencer a ansiedade. Ela é determinante nos momentos onde situações incontroláveis aparecem e vão aparecer na minha vida. Essa é a paz. A paz. A paz. Por isso que tudo está relacionado a Deus. A resposta está em Deus. A ciência não consegue oferecer para você essa paz. A ciência não consegue oferecer para você esse refrigério. O homem não consegue oferecer para você isso. Somente Deus. Isso nós só encontramos em Deus. Só Ele é capaz de nos dar a paz. Paz que excede todo o entendimento. Que guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar, quero pedir para que o Espírito Santo venha convencer você de tudo aquilo que foi dito, tanto no domingo passado como nesse, já que afinal de contas eu dei aqui continuação àquilo que eu falei, porque está relacionado ao mesmo tema, ao mesmo propósito. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, tantos têm seus corações ansiosos, porque têm passado problemas e têm vivido coisas, Pai, que estão fora dos seus limites, estão longe da sua zona de alcance. E a ansiedade tem tomado conta da sua alma, do seu coração, da sua vida. Perturbações excessivas, fora do momento, antecipadas, de fatos que ainda nem aconteceram, que ainda vão acontecer, mas que já têm afligido os teus filhos. Ó meu Pai,
Então, em nome de Jesus, meu Deus, conscientiza essa mulher, esse homem que me ouve nesse momento, Pai amado, para que ele venha a analisar a sua vida. E para que ele venha, Senhor Deus, colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem afligido, tudo sem restrições, da sua forma, da sua maneira, mas sem restrições, para que a sua mente seja preservada pela paz que só o Senhor pode dar. O mundo não tem para oferecer, o homem não tem para oferecer, a ciência, os estudos não tem para oferecer a paz que só o Senhor pode nos dar. Paz que excede todo o entendimento. Paz que excede tudo e a todos. Paz que ainda nos traz a certeza e a tranquilidade diante do caos. Diante de situações extremamente incontroláveis que se apresentam para mim e para o meu irmão. Oh, meu Deus, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, e que nós venhamos a experimentar, e uma vez experimentando, venhamos a conviver e desejar de todo o nosso coração essa paz. A paz que eu dou, não que o mundo a dá, mas que eu dou. Assim diz o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Amém e graças a Deus.